Olha, quando a gente pensa em Buda, o que vem à cabeça? Geralmente é a imagem daquele príncipe que alcançou a iluminação e morreu em paz, certo? Mas e se uma de suas biografias contasse uma história completamente diferente? Uma que fala em crucificação e tem paralelos assim impressionantes com outra grande fé mundial. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, a pergunta que fica é essa. A história que todo mundo conhece fala de uma morte serena, tranquila, mas um registro antigo sugere um fim, digamos, drasticamente diferente e com um propósito que pode soar bem familiar. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro é o seguinte. A gente começa com a tal crucificação de Buda, depois vamos ver os paralelos no nascimento dele e de sua mãe, aí a gente passa para a vida e missão, o sacrifício e a ressurreição. E no final a gente fecha com os ensinamentos e as perguntas que essa história toda levanta. Vamos lá, direto para o ponto mais chocante dessa biografia. Quem é essa figura central e que evento é esse que desafia praticamente tudo que a gente pensava que sabia sobre ele? Bom, primeiro de tudo, um esclarecimento que é super importante. Buda não é bem um nome próprio, sabe? É um título, que quer dizer o iluminado. A gente está falando aqui de Sakyamuni, que é um nome de família que identifica este Buda em específico, o mais famoso de todos, que viveu mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. E aqui está o ponto central. Essa biografia relata que ele foi crucificado numa árvore que tinha formato de cruz. E o motivo? O simples ato de colher uma flor. Parece uma punição totalmente desproporcional, né? Mas o texto explica que isso foi um sacrifício pelos erros da humanidade, um tipo de resgate que só uma divindade encarnada poderia fazer. Para a gente entender a dimensão dessa história, vamos voltar um pouco, lá para o começo de tudo. Porque as semelhanças não estão só no fim da vida dele, não. Elas começam já no nascimento. Olha só que interessante. A semelhança já começa nas mães. A mãe de Buda, Maya, é descrita com qualidades quase idênticas às de Maria. Pura, piedosa, devota. A fonte chega a dizer que ela nunca teve um pensamento, uma palavra ou uma ação que fosse impura. E se liga nesse trecho aqui, é ainda mais direto. Maya é chamada não só de Virgem Santa, mas também de Rainha dos Céus. É um título que ecoa de uma forma impressionante as tradições marianas, né? Cria uma sobreposição de imagens muito forte. O nascimento em si também é retratado como algo milagroso. Diz a lenda que o pequeno Siddhartha, assim que nasceu, já se levantou e declarou a missão de sua vida: acabar com o sofrimento e a dor do mundo. Quer dizer, uma predestinação clara desde o primeiro minuto. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como a vida e a missão de Sakyamuni, nessa narrativa, continuam a apresentar paralelos assim muito notáveis. A jornada dele segue um caminho que soa bem familiar. Começa com um período de isolamento e tentação em que um demônio oferece todas as riquezas do mundo. Ele recusa, claro, e aos 28 anos começa seu ministério, fazendo curas milagrosas e pregando uma lei de graça para todo mundo. E a reação das pessoas aos milagres, segundo o texto, era de puro espanto. Ao verem cegos enxergando e surdos ouvindo, a multidão aclamava, dizendo: ele é a encarnação de Deus. E agora a gente chega no clímax dessa história. No paralelo mais dramático, mais central de todos. O sacrifício final e o que vem depois. Essa frase aqui resume perfeitamente o propósito de todo aquele sofrimento. Quer dizer, ele não morre por um crime que cometeu, mas para pagar pelos crimes da humanidade, tomando para si o sofrimento de todos para salvar o mundo. E a sequência dos eventos é impressionante. Primeiro a crucificação. Depois, ele desce ao inferno por 3 dias para redimir os pecadores. No terceiro dia, ele ressuscita e, por fim, ele ascende de volta ao reino divino, que aqui é chamado de Terra Pura. Mas não é só a história de vida que tem essas semelhanças, sabe? O legado ético dele também revela pontos em comum notáveis, o que nos leva a um grande mistério. Presta atenção nos títulos que essa biografia dá para o Sakyamuni. Salvador do mundo, Senhor da misericórdia, Luz do mundo. São títulos que soam muito, mas muito familiares em outro grande contexto religioso, não é mesmo? E os seus ensinamentos éticos também promovem virtudes universais: compaixão, perdão, autocontrole, respeito. A mensagem principal é de uma fraternidade que deveria unir toda a humanidade em busca de uma elevação moral. Essa citação aqui é do estudioso M. Le Bouley, que é mencionada na fonte. E ela captura bem o espanto que essas semelhanças causam. Ele fica admirado por conceitos tão profundos terem surgido de forma aparentemente independente. E assim, a gente termina com uma pergunta, e não uma resposta.
Será que essas semelhanças são só coincidência? Ou talvez um arquétipo universal da figura do Salvador que aparece em várias culturas? Ou seria algo mais? A fonte revela uma biografia fascinante, sem dúvida, mas a interpretação do seu significado final, bom, isso continua sendo um profundo mistério.